obra que gira em torno dessa ideia de céu, inferno e purgatório. E muito da imagem que a gente tem hoje dessas três coisas vem muito daí, né? dessa obra. E é uma obra que foi retratada em várias épocas por vários artistas diferentes. Então, dentro ali do Renascimento e até depois dele, a gente teve vários artistas que ilustraram essa obra. Que... Ela tem desdobramentos muito grandes, né? Justamente. Fala pessoal, meu nome é Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, o podcast do Versa para Vestibulares. Estamos analisando as obras do Pazuum, da matriz de referência de 2026, e a gente vai analisar hoje a Divina Comédia em HQ. O professor de hoje é o professor Alisson. Bem-vindo, Alisson. Valeu, Sofia e pessoal. Vamos para essa obra, então? Simbora. Começa que já é bem melhor de ler, né? Com certeza. Mas aí que tá, tem uma pegadinha aqui. Veja bem, calma aí. A linguagem, ela não é tão simples assim. Isso é uma questão importante, né? Quando tem muita obra, o aluno tende a ler assim, ó, atropelado. É isso aí, tá suficiente e veja bem. É isso. Então, assim, em questão de quantidade, de fato, é uma obra... Assim, a Divina Comédia é uma obra gigante, uma obra, né, bem grande e tal, assim, extensão e tudo mais. E aí, quando você vem pro HQ, obviamente vão haver recortes, né? Vai haver uma redução ali. E, de fato, tem umas partes que são reescritas, tem algumas partes que são... Muitas partes que são retiradas, não tem como, de fato, você transformar tudo ali bonitinho em HQ, né? Mas... É muito importante conhecer a obra, né? A Divina Comédia em si, que já foi obra do Paz, já esteve presente. E assim, é uma obra... É uma das obras de literatura mais influentes da história. Eu acho que a gente pode falar isso, assim, tranquilamente. Então, assim, é uma obra que é considerada... Você já ouviu falar. De alguma referência você já teve contato, isso é fato. Então, assim... Primeiro, a gente precisa entender que não é uma obra engraçada, mesmo que tenha escrito comédia. Então, se você, né... porque, assim, por que não se precipite. Por que é uma comédia? Por que o próprio Dante Alighieri a nomeou dessa forma, né? Na verdade, ele a nomeou como comédia. Comédia por quê? Porque naquele contexto ali medieval, ela foi escrita ali por volta de 1000 e alguma coisa. 1095, 1100 e pouco, é difícil a gente precisar quando exatamente ele escreveu, quantos anos ele demorou para escrever, embora a gente saiba que foram alguns, foram anos. Mas assim, é comédia porque na época era comum você falar sobre obras, se referia assim a obras que tinham um final feliz. Então não é uma obra completamente trágica, daí o nome comédia. Mas essa outra parte de divina vai ser adicionada posteriormente por um outro ator italiano, que é o Boccaccio. Então, começa um pouco por aí. Quando a gente fala da Divina Comédia, a gente está falando de uma obra que é muito influente, não só porque ela representa um contexto, e acho que isso é muito importante pra gente, pra quem tá estudando essa obra. É uma obra feita, desenvolvida, escrita dentro do período medieval. É uma obra feita por um escritor que tá meio que ajudando a fundar aquilo que a gente conhece hoje como idioma italiano. Então, o Dante Alighieri, ele é considerado um dos pais do idioma italiano. Então, né, ele está escrevendo ali num latim um pouco diferente e tal. Então, ele tem essa história por trás. Tem essa história por trás. A gente sabe que essa região que a gente chama hoje de Itália, que na época não existia, né, era a Península Itálica, é um dos berços do Renascimento. Então, a gente está falando de um cara que está dentro desse processo de efervescência, nesse medievo que está se atualizando, que está passando por questionamentos e transformações. É uma obra que, às vezes, a gente não percebe, mas que ajudou a moldar a visão de céu e inferno que a gente tem. Então, é uma obra que ela gira em torno... Assim, justamente sobre isso, é uma obra que gira em torno dessa ideia de céu, inferno e purgatório. E muito da imagem que a gente tem hoje dessas três coisas vem muito daí, né? dessa obra, justamente. E é uma obra que foi retratada
e em várias épocas, por vários artistas diferentes. Então, dentro ali do Renascimento e até depois dele, a gente teve vários artistas que ilustraram essa obra. Ela tem desdobramentos muito grandes, né? Justamente. Então, assim, só, inclusive, abrindo um parênteses aqui pessoal, alguns anos atrás, teve uma exposição que eram obras, desenhos do Salvador Dalí, que ele fez sobre a Divina Comédia. E aí teve uma exposição que eu fui e tal, e assim, é muito interessante isso. Então, tipo assim, pô, o Dalí tá há quantos séculos, né? Pô, todo mundo assim... Esse contexto, né? Um contexto completamente diferente. E todo mundo assim, pô, Salvador Dalí, gente, todo mundo já ouviu falar sobre ele. E aí o cara, tipo, voltou o olhar dele pra essa obra, fez ali desenhos, gravuras sobre essa obra. Então, assim, a Divina Comédia... O fato de a gente ter um HQ mostra isso, né? É isso. Porque acho que o ponto é esse. Embora o HQ dê uma boa enxugada, dê uma boa resumida, o HQ é uma forma de incentivar pessoas a terem contato com essa obra. Eu acho que isso é central pra gente entender. Por ser uma obra densa, antiga, nesse contexto todo, ela é muito difícil de ter contato. Não é todo mundo que vai falar... É o tipo de obra que você tem que se obrigar um pouquinho ali pra chegar no final. Perfeito. Não é todo mundo que vai ver aquele livro e vai falar assim, pô, vou começar, simbora, né? Não vai, pô. Então, assim, você vai ter essa resistência, essa barreira. Quando você começar a ler, também vai ter essa barreira. Eu diria, inclusive, que no próprio HQ, porque vai ter... da linguagem. Vai ter algumas páginas ali que você vai ter que ler umas 2 vezes para tentar entender o que está sendo dito, sabe? E aí, assim... Mas o que a gente precisa entender é... Você pegar uma obra clássica, gigantesca, e tornar ela um HQ... Acho que a gente não deveria focar, tipo assim, nos problemas dessa adaptação. E a gente deveria tentar entender por que essa obra foi... adaptada, e o que ela tá fazendo aqui dentro de uma matriz da UNB. Então, assim, por que trazer um HQ? Justamente por isso. Por esse primeiro contato, né? Um primeiro contato, uma obra clássica, uma obra que, sem perceber muitas vezes, como a gente estava falando, moldou um pouco a visão de mundo sobre assuntos centrais que a gente tem. Então, assim, a Divina Comédia, ela... não é um livro de literatura, ela não é só isso. Ela é um documento histórico. É a visão de mundo daquele contexto, muito do que as pessoas acreditavam, muito do que elas viam, da forma como elas interpretavam, não só a realidade, mas as escrituras sagradas. Então a gente está falando de um contexto em que toda uma cosmovisão, toda uma visão de mundo medieval é meio que condensada dentro da Divina Comédia. E quando a gente fala do mundo medieval, da era medieval, isso é muito importante, né? Porque representou muita coisa e explica muita coisa que veio depois. Então, independente da área, na música, nas artes visuais, na literatura. E eu acho massa bater nessa tecla, tipo assim, é uma obra dentro do período medieval, porque aí a gente já não pode ser tirada do contexto. Além de não poder ser retirada do contexto, pra gente entender melhor essa obra, entender tudo isso, também ajuda a gente a fugir do senso comum de mil anos de sombras, trevas e escuridão. Não, você tem uma produção intelectual ali dentro, você tem algo que vai influenciar o que veio depois, que continua influenciando. Então, assim, eu acho que até mesmo você popularizar essa obra através do HQ, eu acho que tem essa pegada também de, assim, pô, é uma obra medieval, mas que é uma obra atual, que é um documento histórico, que não é uma obra que pode ser reduzida só àquele contexto, mas é uma obra que merece a nossa atenção, é uma obra que ajuda a gente a bater de frente com esse senso comum. Então, assim, essa adaptação tem essa importância, né, de trazer para hoje. Justamente, ela atualiza e, querendo ou não, ela também torna mais acessível, porque, embora a linguagem tem essas dificuldades que a gente comentou, além de reduzir, o HQ tem essa maravilha do desenho que conecta, né? Traz a interpretação ali, a direção, né? Isso, ajuda a gente a entender quem é que tá falando, traz expressividade para o personagem, para a fala. Então, assim, tem essas camadas também. Então, eu acho muito interessante a gente ter
contato com obras clássicas dessa via não tradicional, não porque isso exclui a necessidade, né, da gente ter acesso à obra original, mas talvez porque essa seja uma porta de entrada. Eu acho que a gente deveria entender também dessa forma. E a gente está falando no contexto de primeiro ano, né? Do ensino médio. Combina. É isso. Para contrapor também com obras tão pesadas, né? Que a gente abriu falando disso. A gente vai ver também na filosofia, por exemplo, a Apologia de Sócrates, você vai para outro lado ali que exige, então vai ali fazendo um balanceamento. É isso, eu acho que, embora sejam muitas obras, eu acho que tem um pouco de tudo aí dentro. Então, realmente, vão ter obras mais densas, uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas aí vai ter também o HQ, o audiovisual, a música, como é que eu entendo isso daqui, então tem esses contrastes também. E pensando em HQ também, a UNB ela é muito pesada na parte de linguagens, da gramática, da interpretação, e isso aqui traz uma forma de comunicação única, assim, que podem ter conceitos aí... Não, sem dúvida. Usados, né? Justamente. Para cobrar. Então, trazer uma obra clássica como essa, de 1000 anos atrás, com esse novo olhar, sob essa nova ótica, é interessante da gente dar uma olhada. Beleza? Obrigada, Alisson. Valeu, Sofia. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.